Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Neste último trimestre de 2023, nós estamos estudando sobre missiologia. Estamos estudando sobre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Chegamos na lição de número 2 e a lição de número 2 tem por título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Então fica conosco até o final, porque nós iremos estudar e aprender como e onde se originou todo esse plano glorioso da intenção de Deus salvar todas as pessoas de sobre a face da terra. Você está no canal 100% nordestino, 100% paraibano e 100% campinense. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. E para você que ainda não nos conhece, a maneira que nós abordamos a lição da escola dominical é a seguinte: nós fazemos uma exegese da leitura bíblica em classe. Depois de fazermos uma exegese da leitura independente do conteúdo, para termos uma visão primeiramente e completamente bíblica, nós analisamos o conteúdo da lição para conferir a coerência bíblica e teológica do conteúdo do comentarista. Depois nós procuramos cumprir os objetivos da lição, também trazendo o significado de palavras pouco usadas no nosso cotidiano. E por fim nós trazemos uma conclusão buscando responder a seguinte pergunta: como eu posso aplicar esse conhecimento adquirido nesta lição no meu dia a dia? Do que ele serve para o meu trabalho, para os meus familiares, para as pessoas que são próximas, como eu posso interpretar com a linguagem mais fácil para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Então fica conosco até o final, pois nós iremos analisar a lição de número 2 do trimestre até os confins da terra. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 12, dos versículos 1 ao versículo 3, e Gênesis 17, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos analisar do versículo 1 ao 3 do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Esse versículo nos faz entender o que aconteceu logo depois do dilúvio, em que, mais uma vez, os 3 filhos de Noé cumpriram o propósito de povoar a terra. Esses 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, agora tem também uma profecia de acordo com o pecado que um dos filhos de Noé praticou. E a profecia que o próprio Noé deu, inspirado por Deus, é que o seu filho Cã e os descendentes desse filho seriam escravos dos seus irmãos Sem e Jafé. Ou seja, o poder e a prosperidade material viria sobre os descendentes do filho de Noé Sem e do outro filho de Noé, Jafé. E aí uma análise dos descendentes desses filhos nos faz entender o propósito de Deus ter chamado Abrão e também de lhe ter prometido a terra de Canaã, pois a terra de Canaã pertence aos descendentes do filho de Noé, Cã. Não só a terra de Canaã, mas também todo o Egito e toda a África, assim também como o início da Arábia, todos pertencem ao filho de Noé, Cã. E a profecia é que os teus filhos vão sobressair sobre ti, tu serás escravo dos teus irmãos. E por isso, o fundamento da profecia da terra que mana leite e mel é que os descendentes de Sem conquistariam, herdariam a terra que era de Canaã e agora seriam dos filhos de Sem. É por esse motivo que Deus fala com um homem chamado Abrão, lá na terra de Ur, próximo a onde é a Babilônia, onde hoje é o Iraque, terra dos semitas. Por isso que é conhecido aqueles que apoiam o povo de Deus de
pró-semitas, de semitas, e aqueles que são contra os judeus e o povo de Deus são antissemitas, porque Sem e os seus descendentes ficaram conhecidos como os semitas. Abraão ou Abrão é um desses semitas. E Deus chama Abrão e diz para ele sair dessa terra, deixar os seus parentes e deixar a casa do seu pai e ir para uma terra. E o texto conclui dizendo: eu te mostrarei. Então Deus não revela completamente esse plano de sair. O que acontece é que depois de Deus ter confirmado essa saída em Harã, porque eles saíram de Ur, mas Abrão ainda estava com seu pai, quando seu pai morre, aí sim, Deus mais uma vez fala com Abrão e ele sai. Quando Abraão ou Abrão peregrina na terra de Canaã, Deus começa a falar com ele e dizer que essa terra eu te darei, não a ti, mas aos teus descendentes. E tudo começa com a promessa de uma terra, tudo começa com a promessa de um lugar. Mas o alvo não é a possessão de uma terra, mas a partir desse casal e dessa família, Deus suscitar uma nova família, e a partir desta nova família geraria um povo que temeria ou deveria temer a Deus, e esse povo seria a testemunha do Deus Criador para todos os povos, para através desse povo e dessa família, Deus abençoar todas as nações que passassem a temer a Deus também. Esse era o propósito, por isso que em Isaías capítulo 43, Israel é chamado de as testemunhas do Senhor, ou as testemunhas de Jeová, escolhidas por Deus para produzir frutos sobre a face da terra que glorifiquem ao nome do Senhor. A profecia continua, Deus falando com Abrão no versículo 2 e dizendo: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. No futuro, quando Israel estava no cativeiro, Deus usa Isaías no capítulo 51, versículos 1 e 2, falando para os entristecidos do cativo, e diz: olhai para Abraão, o vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Só que ele diz que olhai para a caverna do poço de onde fostes cortados. Essa caverna e esse poço de onde foi cortado é simplesmente a terra da Babilônia, da Suméria, de Ur dos Caldeus, onde o povo agora está na Babilônia preso. Então é uma mensagem consoladora de Deus, dizendo: se eu tirei daí, se eu arranquei daí, se eu cavei daí Abraão, que era só ele, e eu o abençoei, o multipliquei, o engrandeci, o enriqueci, o que eu não vou fazer com todos vocês? Uma promessa de Deus que Deus iria tirar Israel do cativeiro da Babilônia. E Deus fala com Abraão aqui no versículo 2, dizendo que ele será uma grande nação. Uma grande nação. Até então, Deus não fala com Abrão sobre ele ser uma multidão de nação. Veja como é interessante a profecia. De forma progressiva, Deus vai se revelando. No início era só para sair. Depois a terra é revelada. Depois é revelado que ele será uma grande nação. Depois Deus revela que ele será uma multidão de nação. E que ele será famoso e conhecido no mundo todo. E que através de um descendente de Abraão, as famílias da terra seriam abençoadas. Isso é uma mensagem muito importante para nós, no quesito de que a nossa fé, de seguirmos ao Senhor Jesus, como que apenas ouvindo a sua voz e não vendo o resultado das coisas, mostra uma atitude de fé. Deus promete a ele que ele será uma grande nação, que Deus vai abençoar ele, vai engrandecer ele, e ele será uma bênção. Quando diz que ele será uma bênção, não é uma bênção em si, é uma bênção para outras pessoas. Ele será um abençoador. Então Deus está dizendo que ele será famoso, ele será conhecido. No versículo 3 diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está deixando bem claro para Abraão a proteção de Deus nesse chamado diferenciado.
dele deixar a sua região, os seus familiares, e apenas a partir dele e de sua esposa gerar uma nova nação. Tanto é que foi preciso que o seu sobrinho saísse desse círculo para que não fosse o sobrinho nem qualquer outra pessoa o herdeiro, mas que fosse aquele que fosse gerado de Abraão e de Sara. E quanto à proteção, Deus deixou bem claro: quem tocava na esposa de Abraão se dava mal. Quem tentasse atrapalhar ele ou algum dos seus familiares, Deus dava autoridade a Abraão para a resolução de todos os problemas, para que o propósito de Deus permanecesse firme. Esse é o caráter da profecia e das promessas de Deus. Deus nos protege, nos conduz até ao cumprimento da promessa. E o texto continua, Deus se revelando a Abraão anos depois. Depois de Gênesis capítulo 15, do Abraão desanimado, achando que o mordomo Eliezer seria o seu descendente, e Deus mostrando que tanto os grãos da areia da praia do mar, como as estrelas do céu, se fosse possível contá-las, assim seria a bênção dos descendentes de Abraão. Quando nós chegamos no capítulo 17, Deus aparece a Abraão agora de uma maneira diferenciada, expandindo mais as coisas, porque se aproxima o início dessa promessa. Qual o início da promessa? O nascimento do filho de Abraão com Sara, que é Isaac. No capítulo 17, dos versículos 1 ao 8, Deus fala com Abraão dizendo: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Esse texto não é um elogio de Deus para Abraão, mas é sim uma censura, porque versículos antes, Abraão tinha ido para o Egito, e lá aconteceram várias coisas complicadas, mas Deus livrou o casal e eles voltaram. Quando eles voltaram, eles levantaram altares a Deus e Deus falou com eles. Mais um grande ensinamento para nós. Quando nós saímos da direção de Deus, o nosso altar não está mais levantado e nós não levantamos mais altares. Mas quando voltamos para o centro da vontade de Deus e levantamos altares de adoração ao Senhor, Deus se revela mais uma vez e nos ensina aquilo que devemos fazer e aquilo que nunca deveríamos ter feito. Abraão não deveria ter ido ao Egito, mas aquilo que seria maldição, Deus transformou em bênção e Abraão veio rico do Egito, semelhante ao que aconteceria posteriormente quando o povo de Israel saísse liberto do Egito com Moisés. Deus está cuidando de Abraão, mas ele ainda é Abraão. E Deus o censura dizendo: anda na minha presença, ou seja, faz a minha vontade e seja perfeito. Para quê? Para que as promessas se cumpram. Há um sinergismo do cumprimento da promessa. A promessa não é unilateral, ou seja, a promessa não é apenas Deus que faz e vem e cumpre. A promessa é semelhante à própria promessa da salvação. É um relacionamento. E Abraão deveria ter esse relacionamento de forma crescente no sentido moral e espiritual para que a promessa se cumprisse. No versículo 2: e porei o meu concerto, a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. As coisas já estão agora tomando um volume maior. Não é apenas uma nação, mas as palavras grandissimamente já estão fazendo parte da vida de Abraão. Versículo 3: então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Quando Abraão levanta o altar, Deus fala com ele e ele adora. Deus revela o futuro abençoado de Abraão, que ele será pai de uma multidão, não de pessoas, mas de uma multidão de nações. Até então ele tinha ouvido que far-te-ei uma grande nação, mas agora ele será pai de multidão de nações. E Deus continua: e não se chamarás mais o teu nome Abrão. Por quê? Porque até então a profecia era pai de uma nação, ou seja, Abrão significa pai de um povo, nação de Israel. Mas Deus agora dá um novo título a Abrão e diz: não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E o nome Abraão significa pai de muitos povos, pai de uma multidão de povos, de uma multidão de nações. Versículo 6:
e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente depois de ti em suas gerações. Então Deus está confirmando que depois que você partir, as suas gerações, eu aparecerei a eles e estarei confirmando essa bênção que eu lancei sobre você. Por concerto perpétuo, ou seja, para sempre você será multiplicado. Olha que interessante. Para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Então Deus está dizendo, eu sou o teu Deus, e aqueles que virão de ti, eu também serei o Deus deles. Então Deus está dando uma garantia de que vai cuidar dos filhos de Abraão, dos descendentes de Abraão. E agora ele é Abraão, não mais Abrão. Versículo 8. E te darei a ti, e a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Quando ainda Abrão, entra na terra de Canaã, ele peregrina de norte a sul na terra de Canaã, e agora ele conhece muito bem essa terra. Ele era um confederado de outras tribos, escolheu locais para morar, adquiriu até terras para que elas também fossem até túmulo dos seus descendentes. E Deus simplesmente chega para ele e diz, é como se ele dissesse, tá vendo essa terra que você anda nela? Eu vou dar ela a você. É isso que Deus promete a o então agora chamado de Abraão. Mas vamos fazer uma análise rápida. Quais foram os povos que vieram logo depois de Abraão através de suas esposas? Uma análise rápida nós faremos sobre isso para passar para os tópicos da nossa lição. Permanece conosco, não se esquece de compartilhar o nosso vídeo. Em Gênesis, no capítulo de número 25, dos versículos 19 ao 23, nós temos os descendentes do filho de Abraão, o filho da promessa, escolhido por Deus, que é o filho que foi gerado da sua própria esposa Sara, que é Isaac. E de Isaac vieram duas nações. Nos versículos 22 e 23, o texto diz, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Ela está em dúvida porque esse mistério está acontecendo dentro dela. Dela ter dois filhos dentro dela. E o Senhor disse a ela, duas nações há no teu ventre. Deus falou com Rebeca. E dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Simplesmente, o que Deus está dizendo é que o primogênito, o primeiro, que é o mais velho, ele será menor do que o segundo, o que vem logo após ele. Então, o texto está falando de Esaú e de Jacó. E os descendentes de Esaú são os Edomitas. Os Edomitas, ou Edom, povo que trouxe muita ira diante de Deus, povo que profanou o nome santo do Senhor e as heranças espirituais, porque o povo de Deus escolhido seria os Edomitas. Só que Esaú escolheu melhor o guisado do que a promessa de Deus. E ele desprezou a Deus e Deus o desprezou, e a promessa foi transferida para o seu irmão Iacov, o seu irmão Jacó, nome que significa aquele que agarra, aquele que segura. E de Jacó, Deus o abençoa, mudando o seu nome e o chamando de Israel, mostrando que ele permaneceu firme e prevaleceu contra os homens e perseverou diante de Deus. Então ele se torna o príncipe de Deus. Então já temos duas nações que são descendentes do patriarca Abrão. Mas ainda no próprio capítulo de número 25, nós temos os descendentes de uma outra esposa de Abraão depois da morte de Sara, que é Quetura, e também os descendentes de Ismael. De Quetura, Abraão teve vários outros filhos, e esses filhos se tornaram tanto cidades como grandes regiões, que quando você confere no mapa, você vê lá os filhos de Abraão ao redor da terra de Canaã. Os filhos de Quetura são Zinrã,
Joxã, Medã e Midian, Isbaque e Suá. Aí começa a falar sobre os netos dele, né? E Joxã gerou Seba e Dedã e Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efé, Enoque, Ábida, Elda e por aí vai. Ou seja, agora não só de Sara, como também da esposa Quetura, Abraão tem vários filhos e esses filhos conquistam regiões, crescem as tribos e se tornam mais cidades. Toda a região onde Abraão viveu agora é rodeado de terras dos seus próprios filhos. E de Ismael, que foi o filho que, segundo o costume da escrava egípcia, Sara deu ela para suscitar um filho de Abraão, porque ela tomaria, segundo o costume, o filho dessa serva Agar para ela, coisa que desagradou a Deus. Porém, como era filho de Abraão, a responsabilidade é dele e a responsabilidade está ao nível da promessa. E o nível da promessa de Abraão é um nível mundial. Então, os seus filhos iriam multiplicar. Com responsabilidade ou irresponsabilidade, os seus filhos iriam multiplicar. E os descendentes de Ismael, segundo as suas gerações, eram Nebaiote, Quedar, Abdeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis, Quedemá. São 12 príncipes, segundo as suas famílias, que foram gerados por Ismael. E o texto mostra, no versículo 18, até a região que esse povo ficou congregado. Habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Sur. Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Então o texto está dizendo que os árabes, o texto está dizendo que até subindo para a região mais ao norte, toda aquela região foi tomada, onde hoje são as regiões muçulmanas, foram tomadas pelos filhos de Abraão. Então até o Estado Islâmico e até esses povos mais violentos da história da humanidade são filhos de Abraão. Na parte responsável de Agar, mas na parte da promessa de Deus de Isaac. E dentre todos esses povos, todas essas nações que Deus deu a Abraão, está a nação de Israel. O povo que lutou com os homens e lutou com Deus e se tornou um príncipe, a testemunha de Deus para as outras nações. Analisando o conteúdo do primeiro tópico da lição, a natureza missionária de Deus, aquilo que precisava ser narrado do texto de Gênesis 12 e 17, nós já fizemos, mas o que nós precisamos compreender como um esboço é que a bênção espiritual para todas as nações são dadas por meio das promessas feitas a Abraão, confirmada nos seus descendentes, como por exemplo Davi, tanto que Cristo é chamado de filho de Davi, mas no esboço mais simples, Abraão, Jesus Cristo e a igreja. O descendente ou a posteridade de Abraão que traria a bênção, segundo o próprio Gálatas 3:16, é Jesus Cristo. Gálatas 3:8 nos explica que primeiramente o evangelho da salvação ele foi pregado a Abraão, ou seja, a essa família, e através dos descendentes dessa família e do relacionamento desses descendentes em conservar no temor de Deus, chegaria até a posteridade que traria a bênção espiritual através do seu sacrifício, que foi explicado como sacrifício vicário através das leis cerimoniais e dos sacrifícios dos animais. Agora, nós temos a promessa pela fé feita a Abraão e os descendentes que são descendentes da bênção são descendentes da fé e não os descendentes judeu, segundo uma nação e um povo. Veja o que Gálatas 3:29 diz. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Na discussão de Jesus Cristo, em João capítulo 8, com aqueles que o perseguiam, ele deixou bem claro: se vós fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras que eu faço, ou seja, ou me apoiaria, ou creria naquilo que eu estou fazendo. Então o filho de Abraão não é um judeu apenas, ou qualquer outra família ou descendente de Abraão, mas segundo as atitudes de Abraão, que foram atitudes missionárias, de sair do seu povo para um outro povo e gerar descendentes que seriam descendentes missionários, que seriam povos
que iriam pregar como testemunha para todos os povos, segundo o próprio Deus fala em Isaías 55, versículo 4. Em Isaías 45, 22 está escrito: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Então o caráter do plano de salvação de Deus para o mundo vem da própria pessoa de Deus, do amor que Deus teve e tem com toda a humanidade, que caiu em pecado, ficou perdida, mas Deus escolhe uma família e um projeto grandioso que chegaria ao seu clímax com Jesus Cristo, e a partir de Jesus Cristo, a igreja, onde está manifestada e é conservada a verdade de Deus, se pregaria a todos os povos a salvação através do descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, o filho de Davi, o rei prometido, o Messias, o Salvador do mundo. No segundo tópico, o comentarista fala sobre o amor de Deus como princípio fundamental na história da própria redenção. Esse amor ele é revelado a todos os povos, conforme Deuteronômio 33:3 e muitos outros versículos nas Sagradas Escrituras. Esse amor é revelado na própria escolha de Israel e também na manifestação da misericórdia, da conservação da promessa para um povo que se rebelou e caiu. Em Ezequiel capítulo 36, Deus diz que vai limpar o seu nome que Israel manchou entre as nações, não por causa de Israel, mas por amor ao seu próprio nome. Então Deus sempre coloca o amor como motivador da obra abençoadora a todos os povos. Quando nós entramos no Novo Testamento, Deus revela esse próprio amor ainda, mostrando que ele ama todas as pessoas do mundo. Em João 3,16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, o motivo pelo qual ele enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O entendimento de Israel para a salvação era simplesmente a visão material e terrena da conservação de suas vidas, da conservação de suas cidades, de suas plantações, de um grande livramento sobrenatural que sempre acontecia com o servo de Deus, e eles diziam que Deus apareceu e nos livrou da mão do inimigo. Não havia um entendimento pleno como há no Novo Testamento. É aí onde vem Jesus Cristo, que vai resgatar agora esse pecador, vai redimir esse pecador, não através de sacrifícios de animais, pois o próprio Salmo de número 40, citado também em Hebreus capítulo 10, mostra que Jesus Cristo se dispôs a fazer essa obra e disse: sacrifícios e oblações não quiseste, mas corpo me preparaste. Retira a primeira e coloca a segunda. Ele está falando da aliança da salvação. A primeira aliança feita com uma nação, ela foi retirada e foi expandida para todos os povos. É por isso que em Hebreus 9:8 diz que enquanto o tabernáculo ainda está de pé, o primeiro, o templo, ainda o outro não pode se reerguer, que é a igreja. Por isso que quando Cristo morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo, mostrando que a presença de Deus não está mais contida na arca do concerto, na arca da aliança ou na tampa do propiciatório, mas agora a presença de Deus, através do Espírito de Deus, habita na igreja e individualmente em todo crente. Hoje nós somos o templo de Deus individualmente e também na coletividade, pois a obra da salvação ela é corporativa, ela é condicional e ela é cristocêntrica. Deus elegeu a igreja para ser salva e também elegeu Jesus Cristo para ser o Salvador. E aqueles que fazem parte da comunhão da igreja são salvos. Aqueles que saem ou que nunca participam não são salvos. E em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com um único sacrifício, os nossos pecados são expiados. Palavra que quer dizer raspado. Retirados os nossos pecados, uma outra vez, Hebreus 9:28, ele retornará sem esses pecados para todos aqueles que o esperam para a salvação, e salvação esta é a salvação completa ou plena, não a salvação apenas na visão do povo judeu, que era uma salvação mais material e étnica da própria nação exclusivista, que é a nação de Israel. Então, o plano da salvação ele é perfeito. Deus escolheu a igreja como aqueles que são
os promotores, os ministros da reconciliação de Deus com a sua própria criação. Esse plano ele é perfeito. E Paulo resume esse plano e essa transição de Israel para todos os povos e a igreja em Romanos 9, 10 e 11. E também a Epístola aos Hebreus, no capítulo 8 e 9, também resume muito bem isso. O plano de Deus foi perfeito. Você poderá ver que a própria queda de Israel abriu espaço para que Deus trouxesse para a sua presença aqueles que não eram chamados povo de Deus. A amada, ou seja, a esposa que não é esposa, agora a amada que não era chamada de amada. Não é um novo povo, mas o povo de Deus renovado pela fé. E nós hoje somos salvos na presença de Jesus Cristo, porque temos fé na obra que foi realizada na cruz do Calvário. E no nosso terceiro tópico, nós falaremos sobre a visão bíblica do caráter transcultural da missão de Deus. Sempre foi a vontade do Senhor que todos os povos e todas as nações ouvissem o Evangelho e fossem salvos. Tanto é que em Gênesis capítulo 12, a partir de Abraão, ele já promete que todas as famílias da terra, não mais se resume aos descendentes próximos de Abraão, mas todas as famílias da terra seriam abençoadas. Em Isaías, no capítulo 49, Isaías está meio desanimado, porque ele entende que ele fracassou em não trazer Israel de volta para a presença de Deus. Ele reconhece que foi chamado desde o ventre, que foi capacitado para pregar, mas mesmo assim Israel não volta. Por isso que ele diz que trabalhou em vão e à toa. Todavia ele diz que ele está diante de Deus, onde Deus interfere a palavra de Isaías e diz: pouco é que sejas o meu servo para resgatar Israel, ou os desterrados do meu povo. Também te dei para luz dos gentios. Em Isaías, no capítulo 9, essa luz ela vai raiar nas regiões de trevas de Naftali e Zebulon. E essa palavra ela é lembrada pelo próprio Senhor em Mateus, no capítulo 4, onde o próprio Cristo raiou nas regiões de Naftali e Zebulon, não quando foi morar quando criança, mas quando começou o seu ministério nas regiões da sua cidade, a cidade de Cafarnaum, pregando primeiramente aonde ele foi criado, que foi a cidade de Nazaré, na sinagoga em Lucas capítulo 4, e sendo perseguido na sua primeira mensagem. A luz que veio ao mundo raiou, que é Jesus Cristo. Só que todo esse plano, que posteriormente a luz será a igreja, começou com a nação de Israel. Deus escolheu esse povo em um caráter especial para que a partir deste se gerasse bênçãos para todo mundo. Então, qual o propósito de Israel? O propósito de Israel é revelar para o mundo o poder de Deus, a lei de Deus e o ungido de Deus. O próprio Moisés é um desses ungidos, ou protótipos, ou tipos do ungido que virá. Tanto é que a profecia de Deuteronômio capítulo 17 é que se levantará um profeta semelhante a mim e a ele vocês devem ouvir. Isso se cumpre em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração. Jesus é reconhecido como um grande profeta no milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim, e também em João capítulo 4, mostrando para a mulher de Samaria que os verdadeiros adoradores não são adoradores em um local geográfico, mas aqueles que adoram em espírito, em sinceridade de coração diante de Deus. Israel manifestou o Messias, que é um judeu, Jesus Cristo, e esse Messias agora, ele transferiu a justificação que deveria ser pela lei, mas não aconteceu, porque o coração do homem de pedra deveria agora se transformar em um coração de carne, ou seja, que bombeasse vida. E só através do Espírito de vida, ou da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, é que esse coração voltaria a bombear novamente. E foi o que aconteceu. Porque através do Messias, agora, no Novo Testamento, Jesus Cristo levanta a Igreja do Senhor, que é composto por judeus e gentios, povos de todas as etnias e nações, o projeto de Deus se cumprindo, pois quando Jesus Cristo ia entrando na cidade de Jerusalém, montado num filho de uma jumenta, num jumentinho,
Um discípulo de Jesus disse que os gregos já estavam querendo saber quem é Jesus, estavam procurando saber quem é Jesus. E ele disse: agora é glorificado o Filho de Deus, ou Filho do Homem. Por quê? Porque o projeto de Deus se cumpriu. E quando eu for levantado, então todos atrairei a mim. Esse todos atrairei a mim é que a mensagem do Evangelho irá a todas as nações, mesmo sabendo Deus e nós que a oferta da salvação não será aceita por todas as pessoas pelo orgulho e pelo pecado do homem. Mas o plano de Deus, ele foi e é perfeito. E agora Pedro nos chama de geração eleita, sacerdócio real, o povo adquirido, a propriedade exclusiva de Deus. Quem é esta? A Igreja do Senhor, cuja salvação em Cristo Jesus está condicionado à fé, a arrepender-se e a permanecer em comunhão com o Senhor. É isso que a bênção apostólica resume: a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito. Nós somos salvos pela graça, o favor que não merecemos, não é mérito nosso, e a motivação para essa salvação é o amor de Deus, porque Deus amou. E para permanecermos nessa salvação e estarmos plenamente salvos na volta do Senhor e no arrebatamento da igreja, é preciso ter comunhão com o Espírito. A graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo é que nos conserva para essa gloriosa salvação. É por isso que Paulo canta quando ele explica tudo isso, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E por isso nós iremos finalizar esta aula de número 2, primeiramente dizendo que não há termos difíceis para nós trazermos significados. Mas como nós podemos usar esse conhecimento para o nosso dia a dia? Aqui é o plano da salvação. É aquilo que todo novo convertido deve saber. O plano da salvação para a evangelização. Então é esse plano, é essa lição que nós precisamos chegar para os nossos familiares e também para aqueles que não conhecem o Senhor, para que eles passem a conhecer esse plano glorioso. E até para os cristãos que, não preocupados em buscar o conhecimento de Deus, não conhecem. E acham que salvação é qualquer outra coisa, é uma oração, é uma igreja, é uma visita a algum lugar, alguma outra coisa. Mas a salvação é saber que o amor de Deus foi manifestado, trazendo a salvação através da graça que há no Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que nele crê vai ter a vida eterna e vai receber, conforme Efésios 1, 13 e 14, o Espírito como selo, como garantia da nossa salvação. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter estado conosco até aqui na lição de número 2, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Na próxima semana, na lição de número 3, estudaremos sobre missões transculturais no Antigo Testamento. E depois, na lição 4, segue missões transculturais no Novo Testamento. Ou seja, na lição de hoje, nós resumimos a próxima, que é a lição 3, e também a lição de número 4. E será uma bênção para o nosso entendimento sobre esse plano glorioso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você veio até aqui, então eu lhe peço que você seja um inscrito do canal EBD Sim Senhor. E, se possível, comentar aí embaixo o que achou desta aula e compartilhar os nossos vídeos. Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana, em nome de Jesus.